Pais irmãos, vamos dar início à quarta aula, concluindo assim o Novo Testamento. Lembrando os irmãos que em seguida será divulgada a prova, para que os irmãos possam fazê-la. Ok? Lembrando que nosso manual, nossa apostila, tá? Esses slides, e principalmente a Bíblia, não esqueçam, tá? A base maior é a Bíblia, tá? Tem sempre isso em mente, ok? Que o Senhor possa nos trazer revelação. Em nome de Jesus, da tua palavra, que os irmãos possam ter a percepção do Espírito Santo para compreender e interpretar assim da melhor maneira possível, tá? Aquilo que o Senhor tem preparado, tá? Para as nossas vidas. Amém? Vamos dar início à quarta aula, começando pelo livro ou carta aos Hebreus, tá? Então, o autor, né, atribui-se Clemente de Alexandria, por exemplo, sugeriu que fosse Lucas, né? Orígenes sugere que Clemente de Roma, Tertuliano, ou seja, existem diversos estudos, tá? E nenhuma conclusão informando que quem realmente escreveu o livro de Hebreus, tá? Quanto ao tempo, existem três vertentes, né, na qual datam, por exemplo, a primeira sugestão entre 50 e 60 depois de Cristo, né? A segunda antes de 64, a terceira antes de 70, depois de Cristo, tá? A quarta sugestão é 96 depois de Cristo. Então, provavelmente o autor da carta se encontrava-se em Roma durante esse período. Então, muitos aceitam, resumindo, como Paulo o autor de Hebreus, certo? Entretanto, é possível perceber que alguns questionam se Paulo realmente escreveu essa epístola, essa carta, né? Porque seu estilo, sua linguagem são diferentes das outras cartas. Tá? Então, geralmente, se aceita que, mesmo que não tenha sido Paulo quem a escreveu, né, as ideias eram dele, porque a doutrina em Hebreus, né, estão de acordo com aquelas encontradas em outras cartas. Tá? Então, o destinatário, a hipótese mais antiga, que seriam os judeus na Palestina, tá? Em especial a igreja. Tá? O principal motivo da carta, né, é firmar os cristãos judeus em sua fé, em Cristo, né, protegendo, tá, da sua apostasia, tá? Então, ele tem também como tema central a superioridade de Cristo. O autor aqui ele demonstra que Cristo é superior a Moisés, a Josué, a Arão, Melquisedeque, tá? O propósito principal dessa epístola aos Hebreus é incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança. Aqui Cristo é apresentado como sendo novo, último e superior sumo sacerdote, tá? Em vez de ser estritamente uma epístola, tá? Hebreus é mais um longo sermão que cita repetidamente, né, as escrituras e práticas israelitas, tá? É o sermão mais longo da escritura, sobre por que e como Jesus Cristo é superior a todas essas coisas, né? E para uma melhor interpretação desse livro, nós vamos estar atento a três pontos. Primeiro, que deve se considerar seu objetivo primordial, que é levar os homens à presença de Deus. O segundo é permanecer na presença de Deus, tá? E o terceiro, né, o povo de Israel, que é considerado o símbolo da ordem de Cristo sobre a nova aliança. Tá? Hebreus ele ensina que Jesus Cristo é maior, tá? Porque ele deu a lei. Tá? Hebreus também ensina que os profetas receberam poder por meio da fé neles, tá? Que ele foi o maior sumo sacerdote, em quem os sacrifícios da época do Velho Testamento, tá, foram cumpridos, né? Cumpridos nele. Né? Ele é maior do que os anjos, que o meio do sacrifício expiatório dele, né? Podemos receber remissão dos pecados, né? Por meio do seu sacrifício. Né? O autor ele ainda adverte os crentes, né? Sejam eles judeus ou gentios, tá? Que cuidem de não voltar aos seus antigos caminhos, tá? De descrença ou de alguma religião inferior. Tá? A clara revelação de Deus, né? A clara revelação, né, de que Deus já nos foi dado e se encontra em Cristo, tá? A revelação, né, de Deus foi dada em Cristo, né? Ele é superior aos anjos, tá? E aos profetas, tá? Sendo ele tanto poder criador
como poder sustentador. Então, é nele que é oferecida a salvação de Deus. Então, em Hebreus, traz alguns pontos principais, como, por exemplo, capítulo 1, né? Cristo é superior aos anjos. Capítulo 3, Cristo é superior a Moisés. No 4, Cristo é superior a Arão, né, que era o sacerdote. Então, Cristo é superior ao ministério sacerdotal, no capítulo 8. No capítulo 10, é chamado a perseverar na fé. E no capítulo 13, é o fechamento. Então, que não possamos esquecer que o livro de Hebreu, né, nos ensina que Cristo é maior do que todas as coisas. Tá? Em seguida, o livro de Tiago. Tiago é uma epístola, tá? É o livro mais prático do Novo Testamento. Ok? Ele é o autor, tá? É Tiago, né? Está lá no capítulo 1, versículo 1. Né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, a data, tá? O fato de Tiago não ter mencionado, né, a Conferência de Jerusalém, que ocorreu cerca de 50 anos depois de Cristo, tá? Lá em Atos 15, né, poderia indicar que sua carta ele tinha, né, foi escrita antes dessa conferência. Né? Se sua carta foi realmente escrita antes da Conferência de Jerusalém, foi uma das primeiras cartas do Novo Testamento. Tá? Então, a, a autoria, né, está lá em um. Porém, só para título de informação, se você for pesquisar na Bíblia, e aconselho sempre a buscar a Bíblia, tá, como base da nossa verdade, nós temos quatro Tiagos. Temos o Tiago, o maior, também conhecido filho de Zebedeu, né? Tiago menor, filho da outra Maria, tá? O Tiago, filho de Alfeu, um dos 12 apóstolos de Jesus, citado lá em Marcos 10, Marcos 3, Lucas 6 e Atos 1. E tem Tiago, irmão do Senhor, responsável por dirigir a igreja nascer em Jerusalém, tá? Acredita-se que esse seja o irmão de Jesus de Atos, ok? Então, é, ele foi escrito provavelmente para os judeus, tá? Cristão do mundo grego, para que não perdessem os valores cristãos herdados do judaísmo, né? Não exatamente não é possível estabelecer uma data, tá, exata, né? Mas alguns estudiosos afirmam que foi por volta do final do primeiro século, né, que foi escrito esta epístola, tá? A epístola de Tiago é uma das cartas do Novo Testamento assim conhecidas, né, porque ela foi escrita como cartas circulares, tá? Isto é, para serem lidas em várias igrejas, ao contrário da epístola de Paulo, que era enviada à igreja específica, tá? Ou para determinado indivíduo, né? Então, podemos perceber que fica evidenciado, né, pelo conteúdo dessa carta, que o autor, né, direciona seus conselhos aos cristãos judeus recém-convertidos. Tá? Então, a epístola ela é universal, de Tiago. Algumas vezes, né, ela foi classificada como literatura de sabedoria, semelhante ao livro de Provérbios do Velho Testamento. Tá? O texto da carta contém apenas explicações de princípios para uma vida cristã. Né? Então, Tiago, ele cumprimenta seus leitores e apresenta os temas principais da sua epístola, como suportar provações, tá? Buscar sabedoria e viver de acordo com a fé que seguimos. Tiago, ele ilustra a natureza destrutiva da falta de autocontrole, né, ao falar, né, e faz um contraste com o fruto da reunião, né, daqueles que promovem a paz. Ele adverte, por exemplo, os leitores a não serem amigos do mundo, mas a resistir ao diabo, né, e a chegarem a Deus. Tá? Então, é, Tiago ele adverte, por exemplo, os ricos e morais, tá? E termina sua epístola com alguns conselhos sobre a responsabilidade para com os outros membros da igreja. Ele aconselha também o povo, né, a guardarem com paciência a vinda do Senhor, a serem sinceros, né, em tudo que disserem. Né, os cristãos judeus a quem Tiago se dirige, né, enfrentavam problemas pessoais, tá, e outros maiores, tá, em suas congregações, tá, devido à religiosidade, à hipocrisia de alguns. Tá. Então, dentro desse contexto,
né? Passava por grandes provações e tentações, lá em Tiago 1,30. Tá? Alguns cristãos, eles despediam a absoluta atenção aos ricos. Eles davam muita atenção aos ricos, né? Enquanto que outros eram roubados pelos ricos. Lá em 5, capítulo 5, versículo do 1 ao 6. Então, os cristãos judaicos, por terem passado, né, muitos anos apegado à religião, a religião local ainda competiu por cargos de liderança, tá? Entre os congregados, né, confirmando a imaturidade na fé em Cristo. Tá? Então, nós temos, por exemplo, os propósitos da carta, né? A necessidade de animar e confortar os cristãos, né? O desejo de instruir a Assembleia Cristã, combater a tendência do divórcio, o cara estava tendo uma prática comum. Tá? Havia A carta também fala sobre as tentações, sabedoria, tá? Uma vez que todos necessitavam e desejavam sabedoria, então Tiago vem ensinar sobre o rico e o pobre, tá? Então a principal dificuldade da igreja era que muitos dos cristãos judeus não viviam de acordo com a profissão de fé em Jesus Cristo. Está lá em 1, 22 a 25. Né? Além disso, a língua também causava problemas sérios. Então, a ponto de gerar conflitos, tá? E divisores na congregação. Então, outro problema dizia respeito à mentalidade, né, mundana, tá? E à necessidade de renovação da mente. Tá? Então, Tiago ele reúne a ética do Antigo Testamento com a ética cristã do Novo Testamento. Tá? Então, Tiago ele faz fundir, tá, a lei e Cristo. Ele deixa claro, em Israel como na igreja, que a moral se baseava em Cristo. Então, Tiago ele aconselhou os cristãos judeus que possuíam uma maturidade espiritual maior para que auxiliasse os mais fracos na fé, né, e a voltar à prática do verdadeiro evangelho de Cristo. Tá? E assim, tal irmão receberia, né, de Deus sua devida recompensa. Tá? Então, quem converte um pecador do erro ao seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Tiago 5, do 19 ao 20. Tá? Em seguida, temos a epístola de Pedro. Tá? Então, alguns estudiosos acreditam que essa primeira epístola de Pedro não tenha sido escrita como uma carta, mas sim como um sermão. Tá? É o que alguns estudiosos afirmam. Foi escrita mais ou menos, né, 63 depois de Cristo. Né? Acredita-se que o termo Babilônia faça referência à degeneração moral de Roma. Tá? Então, Pedro esteve na Babilônia geográfica, ou seja, em Roma. Tá? É, o autor é o próprio Pedro. Tá? Um dos temas, tá, que encontramos na prática, na primeira epístola, tá, de Pedro, é que por meio da expiação de Jesus Cristo, os discípulos eles podem suportar com fé, tá, o sofrimento e a perseguição. Então, cada capítulo de 1 Pedro fala sobre provação ou sofrimento. Depois você leia. Né? E Pedro ensinou que suportar provações com paciência é uma qualidade mais preciosa do que o ouro, né? E ajudaria os fiéis a ganhar a salvação das almas. Então, ele traz algumas exortações, como os irmãos podem ver. Eu trouxe algumas, né, exortações que está na carta de Pedro, depois os irmãos leiam, tá? Então, está tudo ali, apresenta a igreja como a casa e como povo de Deus, trata sobre a maneira correta de se tratar os servos, versa sobre a vida matrimonial, disserta sobre a obediência à palavra, ensina que os cristãos devem se importar com o sofrimento dos escravos, ok? Então, depois, irmão, leiam a carta de Pedro, tá? Então, o texto apresenta uma carta de Pedro, seus companheiros, ok? Ele trata que o conselho de Pedro aqui foi muito oportuno nessa carta, pois os membros da igreja estavam à beira de um período imensa perseguição, tá? Até ali, mais ou menos 64 depois de Cristo, na época em que Pedro escreveu esta epístola.
tá? Então, o governo romano, ele geralmente tolerava, né, o cristianismo, tá? Em, pelo menos naquele ano, né, aproximadamente, todos sabemos que ocorreu um incêndio, né, que destruiu boa parte de Roma, né, e circulavam rumores de que o próprio imperador Nero havia dado ordem para iniciar o incêndio. Então, na tentativa de desviar a culpa pela tragédia, né, alguns romanos proeminentes, né, acusaram os cristãos de terem sido eles a porem fogo em Roma. Então, isso levou a uma grande perseguição aos cristãos por todo o Império Romano. E Pedro, então, escreve, né, sobre a necessidade dos cristãos crescerem espiritualmente, a fim de receber recompensas eternas. Então, a promessa da salvação só é possível por meio do precioso sangue de Jesus, tá? Então, o poder de Deus o povo de Deus é a geração eleita, né? O sacerdote real, nação santa e povo adquirido. 1 Pedro 2:9, né? Que obteve a misericórdia de Deus, tá? Trata sobre salvação, né? Pedro encoraja os crentes que sofrem, trazendo-lhe à memória certas coisas que já sabiam, tá? Uma vida com esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo, uma herança incorruptível, uma vida guardada pelo poder de Deus, tá? Após lembrar os leitores, né, sobre os galardões e bênção, tá? Pedro ainda manda, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio, tá? Então, devemos sempre alimentar, né, o nosso pensamento da esperança de que a nossa salvação, que já se iniciou, tá? Há de se completar em Cristo Jesus. Ele fala sobre o amor fraternal, tá? Amai-vos de coração uns aos outros, despojai-vos de toda maldade, todo dolo, hipocrisia, inveja. Fala sobre o fruto do sofrimento, tá? Mostra genuína, redunda em louvor, glória, tá? Então, Pedro ele prossegue nos seus conselhos, dizendo que nós, os crentes, devemos regozijar-se, não somente por causa dos benefícios, mas também pelas provações que atualmente sofremos, tá? Trata da submissão, tá? Então, a instrução bíblica de Paulo para a batalha espiritual do crente, ele apresenta embaixo. Também os irmãos depois leiam, tá? Você vai perceber, não volta à velha vida pecaminosa, renuncie aos desejos viciosos, ame os outros de coração. Ele fala sobre o sofrimento, tá? Não é fácil sofrer, né? Por haver praticado bem, tá? Não é fácil manter silêncio, deixar de queixar-se ou não procurar para vingar-se. Então, nosso capitão Jesus, né, que viveu e praticou bem, sofreu, né, ele é o nosso exemplo e o nosso modelo. Então, os discípulos de Jesus, né, eles procuram honrar todos os homens, né, e submeter-se à lei e às autoridades civis. Então, Pedro ele escreve para grupos específicos, tá, de cidadãos, livres, servos, maridos e esposas. Então, quando a perseguição causa sofrimento, tá, eles devem lembrar-se do exemplo de Cristo. Então, a primeira pista de Paulo, ele nos traz, né, como símbolo que devemos, né, sempre observar Cristo, que ele é o nosso modelo, é o nosso exemplo a ser seguido. Tá? Em seguida, ele escreve a segunda epístola. Pedro aqui ele se apresenta com seu nome, especificando como servo e apóstolo. Tá? O local da escrita não é revelado na carta, mas tudo leva a crer que foi também a Roma. Tá? É, a expressão utilizada no capítulo 1 traz à tona a ideia de honra, tá? De graça. Então, entendemos que essa carta foi escrita para os gentios. Tá? Então, os prováveis destinatários desta carta, tá? Seriam a igreja como um todo, tá? E para que ele queria ensinar, né, sobre os falsos mestres, exortando a continuar, tá, crescendo na fé e no conhecimento de Cristo, o que demonstra uma forte semelhança, né, com a epístola de Judas, tá, sabendo que seria morto pela sua fé, né, Pedro, que buscara meios para que as suas mensagens pudessem
né, continuar sendo propagada após o seu martírio. Está lá em 2 Pedro, do 1, do 12 ao 15. Então, essa epístola, essa carta é dividida em 3 capítulos. Tá? A epístola aborda brevemente, tá, a certeza sobre o retorno de Jesus Cristo, né, fazendo, então, uma interessante comparação com o dilúvio da época de Noé, tá, explicando que a terra será julgada pelo fogo. Então, o propósito é identificar e perceber a chegada de mestres heréticos que buscam corromper a verdadeira doutrina. Tá? Outro propósito é estabelecer uma polêmica contra esses falsos mestres. Tá? Ele avisa e previne o povo contra os falsos mestres. Tá? A nível de fundamento teológico, ele trata sobre a depravação da raça humana, a libertação da queda e é preservada, né, pela fé que resulta no estilo de vida cristã, a volta de Jesus, tá? Ele trata sobre santidade, combate aos falsos mestres, o Espírito Santo, tá? Então, o tema da carta é alertar sobre os falsos mestres, tá? E suas heresias, e manifestar a glória de Deus em Cristo Jesus. Tá? Então, Pedro, ele adverte os membros, tá, da igreja sobre os falsos profetas, tá, e falsos mestres, tá, que viriam entre eles, tá, e buscariam desviá-lo dos ensinamentos de Jesus. Então, Pedro afirma que Cristo virá em seu próprio tempo, purificará a terra, destruirá os iníquos e salvará, né, os trabalhadores da obra e fiéis. Tá? Então, Pedro, ele incentiva o povo a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Em seguida, temos a primeira epístola de João. Tá? Então, a epístola foi escrita, a autoria né, é atribuída pela tradição cristã ao apóstolo João. Tá? A data, possivelmente, entre os anos 85 e 90 da Era Comum, por volta, né, até 95 depois de Cristo. Tá? Acredita-se que ele escreveu, talvez ali em Éfeso, e o destinatário é a comunidade cristã. Então, a falta especial de dedicação e saudação indica que a carta ela foi circular, provavelmente enviada às igrejas da província da Ásia Menor, ali por Éfeso. Tá? Então, o objetivo de João é descrever, ao escrever essa carta, é expor a heresia dos falsos mestres e confirmar a fé dos verdadeiros crentes. Então, João, ele declara ter escrito para dar garantia à vida eterna daqueles que creem no nome do Filho de Deus. Tá? Então, João aborda uma estranha heresia que afirmava que Jesus tinha estado na Terra, né, somente em espírito e não de corpo presente. Né? Existe essa teoria na época e João veio combater isso. Então, nessa época, falsos mestres, né, haviam criado uma divisão na região e uma mensagem estava se disseminando na igreja, né? Uma filosofia, uma teoria em particular que estava ganhando popularidade. Era o docentismo. Tá? Então, o docentismo fazia parte de um movimento, né, conhecido como gnosticismo, né? Um dos principais ensinamentos, né, das muitas formas de gnosticismo era que o espírito era absolutamente bom e que a matéria, incluindo o nosso corpo físico, né, era totalmente má. Então, esses seguidores do gnosticismo acreditavam que a salvação não era alcançada, né, ao nos libertarmos dos pecados, mas, né, eles acreditavam, e estavam divulgando isso, né, mas eles acreditavam que ao libertarmos o espírito da matéria, né, ou seja, em outras palavras, do corpo físico, eles também acreditavam que a salvação, tá, era alcançada por meio de um conhecimento especial e não pela fé em Jesus Cristo. Essa teoria estava se espalhando na época, tá? E João veio combater, tá? Ela serviu como base teológica. O texto faz distinção entre verdadeiro e falsos conhecimentos, tá? É, o docentismo vem da palavra grega dóquio, né, que significa parecer ou aparecer.
tá? Então, os seguidores do docetismo, né, enfatizavam muito a natureza espiritual de Jesus, e ao ponto de rejeitar a ideia de que ele viu a Terra em um corpo físico, tá? Real. Então, eles acreditavam que Deus era invisível, ele era imortal, onisciente e imaterial, e considerava o mundo e o corpo físico como algo corrupto e ruim. Então, portanto, né, podemos perceber que eles acreditavam que uma vez que Jesus era divino, filho de Deus, ele não podia ter vivenciado limitações de um ser humano. Isso é a teoria que eles estavam propagando na época. Então, do ponto de vista deles, Jesus Cristo não havia nascido literalmente na carne, tá? E não havia habitado em corpo tangível, tá? Nem sagrado, sofrendo, morrendo ou sido levado como um corpo ressurreto, né? Então, eles apenas, né, pareciam fazer essas coisas. Eles falavam, eles acreditavam que essas, né, que Jesus ele não veio em corpo, mas sim em espírito, tá? Então, o tema principal do livro é a verdadeira fé cristã, em contraste com a heresia. Então, embora o apóstolo Paulo, perdão, o apóstolo João, tá, tenha refutado esses falsos ensinamentos, em 1 João, eles persistiram e se difundiram entre os membros da igreja, tá? Essas e outras falsas doutrinas, né, constituiu o que levou à grande apostasia da época, tá? Então, como um dos apóstolos originais de Jesus Cristo, João foi testemunha especial do Salvador, ressurreto. Então, João iniciou essa carta declarando que havia visto, ouvido e tocado em Jesus pessoalmente. Que poderoso, né? A segunda carta de João, a segunda epístola, o autor é João, ele se apresenta como presbítero, isso é um ancião, uma pessoa digna e honrada, tá? É, a datação, a primeira, né, provavelmente a carta data do final do primeiro século, aí por volta de 85, 95 depois de Cristo, tá? É endereçada à senhora designada e seus descendentes, né? Talvez uma família real ou uma figura, né, ou uma imagem figurativa da igreja. Então, segundo João, ele aborda a ideia herética de que Jesus não esteve fisicamente presente na Terra, tá? Ela é muito similar à primeira carta, tá? Então, a segunda epístola de João se preocupa com a relação da verdade cristã com a hospitalidade, e daqueles, né, aqueles mestres que viajavam de igreja para igreja, os falsos mestres, provavelmente do mesmo grupo que o tratado da primeira epístola de João, estava confundindo a comunhão dos cristãos, tá? Então, João deu instruções, né, sobre quais mestres, tá, itinerantes a acolher e os quais recusar. Então, nesta carta, João adverte contra falsos mestres que haviam entrado na igreja, tá? Então, ele aconselha os membros a não darem ouvidos a essas pessoas que andam, tá, ou que andavam em suas companhias. Então, João ele relembra à igreja o mandamento, tá, de amarmos uns aos outros. Ele adverte contra falsos mestres e enganadores dentro da igreja e aconselha os membros a não permitirem, né, que as pessoas permaneçam em suas congregações. A terceira epístola, né, ela é curta, pequenininha, tá? Foi escrita provavelmente também por volta do final do século, ali em 92 depois de Cristo, tá? A autoria também é atribuída ao próprio João, tá? A terceira epístola, então, é uma carta privada, né, por um presbitério e direcionada a um homem chamado Galo, Gaio, né? Galo, Gaio, tá? É, recomendando-lhe a hospitalidade a um grupo de cristãos liderado por Demétrio, né, que havia pregado o evangelho na área onde Gaio vivia, tá? Então, o objetivo dessa carta, né, é encorajar e fortalecer Gaio e adverti-los, né, contra Diótrefes, que se recusava a cooperar
com o autor da carta. Então, não há nenhuma doutrina estabelecida em terceiro João, né, que é estritamente uma carta pessoal. Mas o tema geral, podemos perceber, é a importância da hospitalidade, tá? Especialmente quando se trata de homens que estavam trabalhando para espalhar o Evangelho. Então, a terceira carta de João é o livro mais curto da Bíblia, tá? É, se tratando de números de palavras. É o único livro do Novo Testamento que não contém o nome de Jesus ou de Cristo. Tá? Em terceiro João, nós vemos a preocupação de João quando as influências apóstatas da igreja, né? Começa a haver muitas influências. Então, também nós podemos ver o amor e a alegria de João por aqueles que haviam escolhido, tá, uma vida de obediência. Tá? A epístola de Judas, tá, se apresenta como Judas, servo de Jesus Cristo, né, irmão de Tiago. Então, devemos considerar que é o autor que faz essa apresentação como irmão de Tiago. Provavelmente foi escrita ali, né? É, eu trouxe duas datas, tá? Eusébio, ele acredita que foi entre 81 e 92 depois de Cristo, tá? E a partir disso, que, né, Judá já estava morto, então, portanto, outros estudiosos afirmam que foi entre 65 e 80 depois de Cristo. Então, o grande propósito, tá, do livro da Carta de Judá é o de nos repreender, né, contra os que abdicam da fé e promovem desentendimento entre o povo de Deus. Tá? A partir disso, ele nos encoraja a batalhar para ter e manter uma fé sadia. Tá? Então, os ensinos hereges estavam se espalhando por toda parte. Tá? E a ênfase dessa carta é o ensino a favor da santificação, submissão aos líderes e a comunhão da igreja. Tá? Então, ele explica, tá, que alguns se haviam infiltrado para espalhar doutrinas falsas, tá, e promover práticas iníquas. Ele adverte quanto aos julgamentos, né, que virão sobre aqueles que se afastam de Deus e aconselha os membros a edificar a sua fé e permanecer no amor de Deus. Então, alguns tópicos também da carta, se você for ler, você vai conseguir perceber que ele vai combater de forma veemente as heresias, tá? Vai apresentar Cristo como Deus da graça e da glória, apresentar Cristo como Criador e Redentor, tá? Vai abordar os aspectos escatológicos. E por fim, tá? Apocalipse de João. Então, o livro de Apocalipse é um livro atraente, né? É um livro muito bom, nós vamos ter depois uma disciplina só sobre Apocalipse, né? Mas é um livro maravilhoso, tá? Tem muita figura de linguagem, as pessoas não são muito de ler o livro de Apocalipse ou não são muito de pregar, mas ela não tem nenhum mistério, não é para fazer medo, tá? Tudo assim, são figuras de linguagem, tá? São advertências que foram necessárias e as coisas que estão por vir, que foi revelado a João, tá? Para que ele escrevesse. É um livro maravilhoso, vocês vão ter uma aula sobre isso, e é um dos melhores livros que a Bíblia, particularmente que eu gosto, é o livro de Apocalipse. Tá? Então, ele foi escrito provavelmente em 95 a 96 depois de Cristo, tá? Durante o governo do imperador romano Domiciano. Tá? Esse foi um período onde a igreja foi duramente perseguida. Tá? Todos os apóstolos já haviam sido mortos, com exceção de João, que era o único apóstolo ainda vivo, porém estava prisioneiro do Império Romano na ilha de Patmos. Então, o livro do Apocalipse foi escrito, tá, em uma época em que os cristãos enfrentavam falsos ensinamentos, tá, apatia e severas perseguições. Né? Essa perseguição ela veio provavelmente pelas mãos dos oficiais romanos, nas duas últimas décadas do primeiro século. Tá? João ele tem uma visão de Jesus Cristo. Tá? Quem não leu, aconselho a ler o livro do Apocalipse com calma, tá? Meditando, né, que o Espírito Santo vai revelar a vocês, tá, que está por vir. Então, Jesus tem uma visão, João, né,
tem uma visão de Jesus e escreve mensagens individuais para as 7 igrejas da Ásia. Essas mensagens incluem elogios, recomendações e promessas aos fiéis. São 7 cartas, né? São dirigidas às 7 igrejas que originalmente receberam o livro. Cada uma das cartas descreve as condições da igreja, tá? Particularmente interessada como instruções, advertência e promessa. Essas cartas talvez profetizassem 7 períodos da história eclesiástica, mas certamente refletem condições, né, reais da igreja cristã, né, quando ele foi escrito. Tá? Então, é importante que os irmãos lembrem que não podemos classificar o Apocalipse como um manual sobre o futuro. A igreja de Cristo daquela época estava enfrentando uma tribulação muito grande e precisava de uma resposta. Tá? Então, imaginemos a satisfação e a esperança daqueles irmãos quando tiveram notícia de que o apóstolo João havia tido revelações da parte de Deus e tinham registrado essas revelações e enviado o conteúdo para eles. Pense na alegria desses irmãos. Tá? Então, o objetivo principal desse livro é confrontar a igreja de Cristo, tá, diante das provações deste mundo, tá, e mostrando que Deus está atento às suas lágrimas e aflições, tá, e que existe uma guerra espiritual muito maior do que se imagina. Tá? Porém, podemos perceber que a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás, seus agentes e seguidores é certo e garantido. Isso não há dúvida. Tá? Então, o Apocalipse ensina claramente, né, para a igreja que não há o que temer. Tá? Então, a revelação das 7 igrejas se encontra no capítulo 1 do Apocalipse. Tá? Como todos devem saber, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá? Só salientar que essas igrejas ficavam na Ásia Menor. E hoje, atualmente, é a Turquia. Tá? Então, o objetivo desse livro é mostrar as coisas que estão por vir. Então, João tem uma visão de Deus entronizado no reino celestial, né? O Cordeiro de Deus e do livro selado. Tá? Então, com os 7 selos. E ele tem essa visão relacionada à abertura de cada um dos selos. Então, aquele que tem o selo de Deus em sua mão receberá a proteção de Deus nos últimos dias. Então, João vê guerras, pragas e muitos outros acontecimentos. Tá? Então, João tem uma visão de guerra nos céus, na sua continuação na terra. Ele ensina que as forças do mal buscam destruir o reino de Deus na terra. Né? E ele inclui que os justos, tá? Conclui que os justos serão convidados à ceia da bodas do Cordeiro. Tá? Então, Satanás será preso, o milênio terá início e Cristo reinará pessoalmente sobre a terra. Os mortos serão julgados e a terra receberá a sua glória celestial. Com isso, nós concluímos o Novo Testamento. Aqui no finalzinho, tá? Eu coloquei apenas algumas informações para os irmãos lerem sobre o canon, ou seja, como esses livros chegaram até nós, né? Como eles foram incluídos na Bíblia e a veracidade desses livros. Então, são algumas informações, tá? Os irmãos depois olhem. Aqui eu cito algumas fontes históricas, tá? Sobre o surgimento do canon, tá? Do Novo Testamento. Tertuliano e Clemente de Alexandria, tá? Então, as bibliotecas, como surgiu os primeiros livros, tá? E como foi aceito nos concílios. Amém? Os irmãos fiquem com Deus, espero que tenham gostado dessa disciplina. Nos vemos brevemente em outras disciplinas. Fiquem com Deus, tá? Não esqueçam de lerem a Bíblia, orarem, buscarem revelação do alto para a vida de cada irmão. Que os irmãos sejam abençoados, tá? Ricamente pelo poder e pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.